Boa noite, queridas amigas, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com muita alegria que nós vamos iniciar a reunião desta noite, estudando as lições da doutrina espírita, que revive o Evangelho de Jesus para todos nós. E para dar início, nós vamos pedir à nossa irmã Isabel que profira para nós a prece de abertura. Boa noite, queridas irmãs e irmãos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus ao darmos início a mais esta reunião de estudo da nossa casa querida de Adelino de Carvalho, pedindo a proteção, o amparo para todos nós e também a todos que não puderam estar presentes. Pedindo também, Senhor, por todos nossos queridos que estão em nossos pensamentos, o seu amparo, a sua proteção, também para a nossa querida Zilda. Pedindo, Senhor, para o nosso querido Brasil e todos os seus dirigentes, que tenham para o nosso Brasil e o povo um olhar de amor, de compreensão, e que tudo, Senhor, se faça em vosso nome. Vamos fazer uma rogativa. Senhor, sobre este lar erguido as dores, traze a consolação de tua graça. Que esta casa de amor se abra a quem passa, por bendito refúgio aos sofredores. Que a tua luz aqui brilhe sem jaça na palavra dos gênios benfeitores. Que neste ninho em paz, tecido em flores, toda a sombra da terra se desfaça. Concede às nossas almas neste abrigo o auxílio excelso de teu braço amigo, no caminho do bem amplo e fecundo, que sirvamos contigo, lado a lado, no Brasil do Evangelho restaurado, onde traçaste o coração do mundo. Pedro de Alcântara. Obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Isabel pelas palavras sobre a casa de Adelino de Carvalho, sobre essa prece maravilhosa. Que Deus a abençoe, querida irmã. E dando prosseguimento, nós vamos pedir ao nosso irmão Paulo Márcio para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudos e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é a leitura da parábola do bom samaritano, que é o item 2 do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Parábola do bom samaritano. Item 2. Então, um doutor da lei, tendo-se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos.
Jesus lhe disse: respondestes muito bem. Fazei isso e vivereis. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu, em seguida, que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Um levita, que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Qual desses 3 vos parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor lhe respondeu: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Ide, pois, lhe disse Jesus, e fazei o mesmo. São Lucas, capítulo 10, versículo de 25 a 37. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulo Márcio por essa belíssima leitura e agora vamos pedir ao Pedrinho para ler a questão de O Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas. É um prazer muito grande estar participando desse trabalho de estudo das noites de sábado da Casa de Eline de Carvalho. Eu vou ler do Livro dos Espíritos a pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que se pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem-se por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o interior ou inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos.
Muito obrigado, boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Pedrinho pela leitura dessa importante questão para nós. E dando início aos comentários da noite, convidamos inicialmente nosso querido amigo e companheiro de doutrina, Sr. Vicente. Prezados irmãos do querido Centro Adelide Carvalho, meu boa noite e que Jesus abençoe a todos e ampare. Nós estamos aqui iniciando um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação, parábola do bom samaritano. Então o doutor da lei quis saber para o mestre o que é preciso que eu faça para viver a vida eterna. Então, nessa parábola do bom samaritano, nós vimos vários exemplos que o doutor da lei não sabia o que é o próximo. O levita que veio, passou de um lado, viu o homem machucado, passou por um lado. O sacerdote, mesma coisa. Esses homens parecem tão preparados com religião e não sabiam ainda o que é amar o próximo como a si mesmo. Então, o Jesus resolveu contar para eles a história do homem que descia de Jerusalém para Jericó. Caiu no poder dos ladrões e ficou todo ferido, e veio esses homens e não importou com aquilo, não, passou de um lado, dando um exemplo que não entende o que é amar o próximo. Mas veio ali um bom samaritano e viu aquilo, foi tocado de compaixão. O bom samaritano entendeu o dever do amar o próximo. E viu aquilo, foi tocado de compaixão e apiou e colocou vinho e óleo nas feridas, enfaixou e depois, colocando em cima do seu cavalo, conduziu até uma hospedaria. Eu achei interessante porque o bom samaritano entendeu o que é amar o próximo como a si mesmo e fez tudo isso, passou óleo, vinho nas feridas e pôs em cima do cavalo. Já pensou a dificuldade que tem para fazer isso? E ele não mediu dificuldade, porque se tivesse somente de carro, mas de a cavalo, talvez ele até pôs o homem em cima do cavalo e foi de a pé. Porque não é fácil pôr um homem todo ferido em cima do cavalo e foi até a hospedaria e passou a noite com ele, e cuidou dele à noite. No outro dia, pegou o dinheiro, acertou com o hospedeiro e falou: cuida bem deste homem, que
quando eu regressar no outro dia, eu assumo todas as despesas que dependeres a mais. Então nós achou importante o bom samaritano entender, fazer isso, assumir o compromisso, que o bom samaritano deve ter feito no mínimo 6 caridades. Ele viu, foi tocado de compaixão pelo homem. Pingou óleo e vinho nas feridas, mais uma caridade. Enfaixou, outra caridade. Pôs em cima do cavalo, outra caridade. E levou até a hospedaria, mais uma caridade. Eu não contei quantas não, mas ele deve ter feito umas 6 caridades. Então, conforme o Evangelho fala em outras partes, quando ele chegar na vida futura, que for procurar uma hospedagem na vida futura, somando as virtudes, o bom samaritano deve ficar muito bem alojado. E o levita, o sacerdote, o doutor da lei, deve dormir numa palha, porque eles não têm virtude para comprar o alojamento lá no plano espiritual. Lá no plano espiritual não paga com ouro, com dinheiro, paga com virtude, eles não têm. Então, achei importante que vai acontecer isso aí. O bom samaritano, eles vão ver ele bem alojado e vão dormir numa palha, conforme o Evangelho fala. E nós temos aqui também uma mensaginha, uma estrovinha. Nosso tempo já está meio esgotado. Fala que cartazes da vida, calúnia, tormento, vão, em que a sombra se atropela. Injúria é sempre a razão daquele que está sem ela. Enquanto houver sombra em nós, teremos angústias 1000. Só escultura acabada não mais reclama buril. A vida tem o vigor, 2 lições a contento, que não aceita a do amor, recolhe a do sofrimento. Triunfa em qualquer lugar quem conserve por dever o hábito de calar o que é preciso esquecer. Há quem te ofenda na vida, coração ama e perdoa. Terra magoada e ferida, faz o pão que te abençoa. Que Jesus abençoe e ampara a todos os meus irmãos do querido Centro Adelino de Carvalho. Meu boa noite e que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão e amigo Seu Vicente pelas colocações, pela maravilha que ele interpretou aí a parábola, falando do número de caridades. Realmente, Vicente, eu nunca tinha pensado, mesmo sendo parábola, não é? Nas dificuldades que teria, muito mais do que colocar num carro. Realmente foi um achado que eu percebi na fala do Senhor, é a gente focar em todos os lados da parábola, né?
E dando continuidade, nós vamos pedir a nossa irmã Célia para prosseguir no comentário para nós. Boa noite a todos os nossos irmãos da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Mais uma noite de sábado, as reflexões vêm nos ajudar, e ainda mais nesse final de ano, nosso primeiro sábado de dezembro de 2021. Logo vem o Natal. O motivo maior da comemoração é o nascimento do nosso Mestre Jesus, e por isso devemos nos alegrar e buscar para a nossa vida todos os momentos que temos a oportunidade de meditarmos sobre uma passagem do nosso Mestre Jesus. E a passagem de hoje, sobre a parábola do samaritano, que é uma das mais conhecidas das mensagens de Jesus, vem reforçar em nós a necessidade de todos os dias trabalharmos intimamente a caridade e a humildade, porque são sentimentos que vão realmente combater, extinguir, eliminar de dentro de nós essa chaga chamada egoísmo e orgulho. Porque só o amor ao próximo, no seu exercício verdadeiro como o samaritano fez, é que é capaz de nos auxiliar, que é capaz de transformar os nossos sentimentos. E vamos lembrar também que é importante na parábola do samaritano nos situarmos nela. Nós podemos agir e ser como qualquer um daqueles personagens. Podemos ser o levita, o sacerdote, pessoas que passaram e que usaram da indiferença para aquele irmão caído na beira da estrada. Podemos estar já no caminho do bom samaritano e estar auxiliando o nosso próximo. E como se já escolhemos ser como samaritano, precisamos prestar atenção e fazer como samaritano, doar algo a mais. Ele não só depositou o vinho e o azeite nas feridas, como tudo aquilo que ele podia proporcionar para aliviar mais ainda a dor daquele irmão que ele nem sabia quem era, que foi colocá-lo no seu cavalo, levar até uma hospedaria, deixar sob os cuidados de alguém preparado para isso, deixar dinheiro para que nada faltasse e ainda prometer voltar. Então, meus irmãos, independente de qual desses personagens nós podemos ainda estar no nosso espaço, na nossa conduta, na nossa evolução espiritual, Jesus não está preocupado se agimos com indiferença. Ele está preocupado para que a nossa boa vontade possa florescer e assim transformar e adotar o bom exemplo para a nossa vida. É um momento de transformação, é um momento de escolhas que o Espiritismo de uma maneira tão boa, tão clara, vem nos ajudar. E o Livro dos Espíritos hoje vem reforçar de uma maneira intensa, nessa pergunta 886, o verdadeiro sentido da palavra caridade, não no nosso molde, mas como entendia e sente o nosso Mestre Jesus. E nós não vamos esquecer jamais, tem dentro do movimento espírita, muita gente gosta de dizer que precisamos praticar o BIP, essa sigla tão pequena, mas tão grande e profunda na sua forma de se exercitar. Essa benevolência, essa indulgência e o perdão para conosco e para com o nosso próximo é a libertação, é a cura dos nossos males. Então, que o amor e a caridade que nos ensina Jesus, como complemento da lei de justiça, possa fazer parte das nossas escolhas, das nossas atitudes e da nossa vida. Que possamos buscar todos os dias, nas mínimas atitudes, termos atitudes como o bom samaritano, não ser um samaritano qualquer, mas um bom samaritano, como nos ensinou o nosso Mestre Jesus. Uma boa noite, muita paz e luz no coração de todos e uma semana de paz, tranquilidade e harmonia à luz do Evangelho. Que assim seja sempre o nosso encontro. Nós agradecemos a nossa querida Célia pelo comentário que ela fez para nós, belo comentário. E dando prosseguimento, nós vamos pedir agora ao André
para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos, amigos e amigas de Uberaba. Hoje a leitura vai ser do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografia do Chico, A Prece Recompõe, capítulo 98. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro à base forte. Instrumentos variados movimentam-se metódicos num trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação e à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E sem dúvida a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina, voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, se fazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto o lugar em que se demora com os seus. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição, e se entrega à imprudência, mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Emmanuel. Obrigado a todos, uma boa noite para todos, Jesus esteja conosco, não só hoje, mas por todo sempre. Nós agradecemos ao nosso querido irmão André por essa belíssima leitura e agora, para comentar essa mensagem, essa leitura, nós vamos convidar o nosso irmão Paulinho. Boa noite, prezados amigos do nosso grupo de leitura, extensão fraterna e virtual da nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho. É com um sentimento de gratidão muito grande que participamos dessa reunião comentando a lição de Emmanuel contida no livro Vinha de Luz e que, através da mediunidade cristã de Francisco Cândido Xavier, fez-se luz em nossas vidas. Por isso, agradecemos ao amigo André pela leitura tão importante quanto necessária. Essa página, intitulada A Prece Recompõe, traz preciosas lições do benfeitor Emmanuel sobre a importância da prece, que nos ajuda a manter a concentração e a objetividade, o discernimento e o esforço na execução das tarefas que o mundo nos exige na vida de relação e também tão importante quanto nosso aprendizado e convivência com a espiritualidade e o mundo espiritual, para onde nos transferiremos inevitavelmente após o nosso desencarne. Assim, para merecermos estar em ambiente elevado e de trabalho, é necessário conjugar desde já o discurso e a prática em nossas vidas, disciplinando desde já o nosso espírito imortal.
Então Emmanuel, procurando nos inspirar para as verdades eternas, busca um pequeno versículo dos Atos dos Apóstolos, o 4:31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E essa oração capaz de mover o chão aconteceu quando os seguidores de Jesus estavam reunidos e trabalhando em nome do Cristo, curando e mitigando todas as necessidades daquelas pessoas, os filhos do Calvário. E tal era o sentimento que os envolvia, que formaram uma só alma e coração com aquela multidão, fazendo desaparecer todo o sentimento de posse, e tudo lhes era em comum. Então, o querido professor nos alerta que, em tudo, muito naturalmente, existe a necessidade de longo esforço para ajustar ambiente próprio, remover óbices, eliminar asperezas e melhorar a paisagem. Sim, sem o que uma simples casa de pedra não se materializa no mundo. Uma hora é o solo irregular, outra é o aterro, sem o que não se faz leito seguro, tão importante a base forte. E para isso movimentamos instrumentos variados e método no trabalho renovador. E todos esses requisitos também se fazem necessário na esfera de cogitações de ordem espiritual, como, por exemplo, na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes. Para tudo isso, urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vistas à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível que precisamos executar conjuntamente com aqueles familiares amigos no nosso lar, com os nossos companheiros e irmãos de fé na nossa casa espírita e também no nosso ambiente de trabalho com aqueles companheiros que nos ajudam a ganhar o pão de cada dia. É interessante nós aprendermos que nem sempre a oração se executará de forma solene e verbal. Muitas vezes a oração é divina voz do Espírito no grande silêncio que se faz necessário quando das nossas necessidades e buscas para as soluções que almejamos. Embora a oração não se caracterize por expressões verbais sempre, mas é bom lembrar que a oração é invariavelmente prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, para que, com isso, se desfaça empecilhos, a nossa estrada espiritual fique limpa, reformando as velhas concepções e modificando o nosso quadro mental, para então cumprirmos a tarefa a que o nosso Pai Celestial nos convoca. Muitas vezes, o discípulo sincero em suas lutas não obtém de pronto a compreensão dos afeiçoados, pois estes não lhes entendem os seus propósitos. Os amigos desertam, os familiares muitas vezes cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta que nós nos refugiemos, basta que nos refugiemos no santuário da própria vida e emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção do mais alto o lugar em que se demora com os seus. E é exatamente isso, a oração nos eleva, né? Então aí dá sintonia com essa imagem que os apóstolos criaram com a sua poderosa oração. É bom lembrarmos também que a prece que é tecida na inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem a profere, né?
pois, sendo nessas condições, nós preferimos ficar com a aflição e nos entregamos à imprudência. Mas aquela oração tecida de harmonia e confiança é força poderosa, imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Que beleza, né, meus amigos? Todas as vezes que nós elevamos o nosso pensamento, nós carreamos para nosso coração, para os nossos pensamentos, uma facilidade em solucionar todas aquelas dificuldades que nos assoberbam a luta. Encerramos por aqui, agradecendo a oportunidade e enviando a todos o nosso fraternal abraço. Tenham todos uma boa noite. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulinho pelo comentário, pelo fraternal abraço, e dando prosseguimento, nós vamos pedir a Cidinha para fazer o comentário para nós. Queridas amigas e amigos da Casa Espírita Adelino de Carvalho, boa noite. Vamos ver hoje o capítulo 98 do livro Vinha de Luz, autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulado A Prece Recompõe. É um comentário que Emmanuel faz a respeito da oração, da importância da oração em nossas vidas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, Pedro e João foram presos por falarem ao povo em nome de Jesus. Foram soltos depois de um dia, mas com a recomendação e intimidação de não falarem nem ensinarem nada em nome de Jesus. E os apóstolos saíram e pediram a Deus a liberdade para falarem da sua palavra, pedindo que ele estendesse a sua mão curando enfermos e realizando prodígios em nome do seu Filho Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo, iluminando-lhes o anseio de fraternidade, e as mentes uniram-se com propósitos superiores. Na oração acima, temos que considerar o esforço, a união e o desejo dos apóstolos ao fazerem o seu pedido. Assim, na luta comum da vida, há de se empregar o esforço na construção de qualquer empreendimento. Na construção de simples casa, o homem removerá os empecilhos, melhorando a paisagem. Muitas vezes aterrará o chão para um bom alicerce, com o trabalho renovador nascido de sua vontade. Assim também no campo de ordem espiritual. Na construção da paz doméstica, na execução dos ideais generosos, nos desdobramentos de serviços edificantes, necessário se ter à disposição do entendimento geral para a união em torno de um objetivo. E a prece é o recurso essencial, imprescindível para extirpar obstáculos que poderá aparecer no terreno da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio, nos diz Emmanuel. Mas ela nem sempre
ela é feita de palavras, mas é sempre um poder enorme, sobrenatural, de comunicação de pensamentos, emoções e imagens, muda conceito, reformula entendimentos e melhora nossa percepção mental no trabalho a que fomos chamados pelo Pai. E o discípulo do Evangelho, às vezes, pode se sentir sozinho pelo abandono ou afastamento dos afeiçoados, amigos e familiares que não lhe entendem o comportamento. Mas ele se vê na direção do mais alto, emitindo energias benéficas do amor e da gratidão, renovando e recompondo o equilíbrio. A oração harmônica e cheia de confiança é força que conduz rumo certo à fé viva, reorganiza a região, o lugar de nosso círculo de vida e traça para nós rumos novos para a vida maior. A prece é decisiva em nossas vidas, renovando-nos para a obra do Senhor. Obrigada e fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida irmã Cidinha por seu comentário maravilhoso e também recordamos aqui uma vez, o Chico disse, né, isso está em algum dos livros que contam a sua vida, que as preces das mães arrombam as portas dos céus. Olha que beleza, né, gente? E dando prosseguimento, nós vamos pedir às nossas irmãs Yandra e Alessandra para apresentar para nós uma narrativa. Boa noite a todos. Vamos à leitura do livro A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva. Primeira parte, psicografia do médium Valdo Vieira. E a segunda parte, médium Francisco Cano Xavier. Segunda parte, capítulo 20, O Merecimento. Saturnino Pereira era, francamente, dos melhores homens, amoroso mordomo familiar, companheiro dos humildes, a caridade em pessoa. Onde houvesse dor a consolar, aí estava de plantão. Não só isso, no trabalho, era o amigo fiel do horário, do otimismo. Nas maiores dificuldades, era um sorriso generoso, parecendo raio de sol, dissipando as sombras. Por isso mesmo, quando foi visto de mão a sangrar, junto à máquina de que era condutor, todas as atenções se voltaram para ele, entre o pasmo e a amargura. Saturnino ferido, logo Saturnino, o amigo de todos. Suas colegas de fábrica rasgaram peças de roupa a fim de estancar o sangue a correr em bica. O chefe da tecelagem, solícito, conduziu o automóvel, internando-o de pronto em magnífico hospital. Operação feliz. O cirurgião informou sorrindo. Felizmente, nosso amigo perderá simplesmente o polegar. Todo o braço direito está ferido, traumatizado, mas será reconstituído em tempo breve. Longe desse quadro, porém, o caso merecia apontamento diversos. Por que um desastre desses com um homem tão bom? Murmurava uma companheira. Tendo visto tantas mãos criminosas saírem ilesas até mesmo de aviões projetados ao solo, e justamente Saturnino, que nos ajuda a todos, vem de ser vítima, comentava um amigo. Devemos ajudar Saturnino. Condizemo-nos todos para ajudá-lo, mas também não faltou quem dissesse: que adianta a religião tão bem observada? Saturnino é espírita convicto e leva a sério o seu ideal. Vive para os outros. Na caridade, é um herói anônimo, porque o infausto acontecimento expressava-se um colega materialista. E à tarde,
quando o acidentado apareceu muito pálido, com o braço direito em tipóia, carinho e respeito rodearam-no por todos os lados. Saturnino agradeceu a generosidade de que fora objeto. Sorriu resignado. Proferiu palavras de agradecimento a Deus. Contudo, estava triste. À noite, em companhia da esposa, compareceu à reunião habitual do templo espírita que frequentava, sessão íntima, apenas 10 pessoas habituadas ao trato com os sofredores. Consagrado ao serviço da prece, o operário, em sua cadeira humilde, esperava o encerramento, quando Macário, o orientador espiritual das tarefas, após traçar diretrizes, dirigiu-se a ele bondoso. Saturnino, meu filho, não se creia desamparado, nem se entregue à tristeza inútil. O pai não deseja o sofrimento dos filhos. Todas as dores decretadas pela justiça divina são aliviadas pela divina misericórdia, toda vez que nos apresentamos em condições para o desagravo. Você hoje demonstra indiscutível abatimento. Entretanto, não tem motivo. Quando você se preparava ao mergulho no berço terrestre, programou a excursão presente, excursão de trabalho, de reajuste. Acontece, porém, que formulou uma sentença contra você mesmo. Fez uma pausa e prosseguiu. Há 80 anos era você, poderoso sitiante, no litoral brasileiro e, certo dia, porque pobre empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo, e continuou. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever. Não estamos aqui para elogiar, porque você continua lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria por todo o braço, mas perdeu só um dedo. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor seu empenho à justiça. De cabeça baixa, Saturnino derramava grossas lágrimas. Lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Na manhã seguinte, mostrando no rosto amorável sorriso, compareceu pontual ao serviço. E porque o fiscal do relógio lhe estranhasse o procedimento, quando o médico o licenciaria por 30 dias, respondeu simplesmente: o senhor está enganado, não estou doente. Fui apenas acidentado e posso servir para alguma coisa. E caminhando fábrica dentro, falou alto, como se todos devessem ouvi-lo, graças a Deus. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Deus esteja com todos vocês. Nós agradecemos às nossas queridas irmãs Alessandra e Andra por essa narrativa belíssima, por esse exemplo. E agora chegamos ao final de nossa reunião. E vamos pedir a nossa Eurípides que faça a prece de encerramento para nós. Queridos amigos e amigas, possivelmente a nossa irmã Eurípides pode estar com problemas ou distante, com falta de internet. Então vocês aguardem um pouquinho que nós vamos fazer a prece de encerramento. Jesus querido, nesse mês em que a humanidade terrestre dedica-lhe as melhores vibrações pelo seu nascimento, agradecemos mais esta oportunidade nesta noite
de estudar as lições da doutrina espírita que trouxestes para nós em pessoa e depois enviando a doutrina espírita, nos esclarecendo a cada dia um pouco mais nestes assuntos de vida eterna. Agradecemos, Senhor, as bênçãos que recebemos nesta vida física, o amparo espiritual que tivemos ao longo desta jornada, nestes trabalhos virtuais, na nossa Casa Espírita Adelino de Carvalho e em todas as instituições que homenageiam o seu nome, que verdadeiramente são identificadas com os seus ensinamentos. Auxiliai, Senhor, aqueles que se encontram revoltados, desesperados, entristecidos, enfermos, de todas as naturezas. Auxiliai também aqueles que trabalham constantemente para a renovação de si próprio e da humanidade, cumprindo os seus deveres e cumprindo as leis de Deus. Agradecemos ao nosso Criador, que é Deus, que é nosso Pai, a nossa Mãe Santíssima e a Jesus, nosso querido Mestre, por mais esta oportunidade. E em nome de Deus, de Jesus, de nossa Mãe Santíssima e dos amigos da Casa Adelino de Carvalho, encerramos o nosso estudo desta noite. Que as suas vibrações de amor do alto da equipe de Adelino de Carvalho possa envolver todo o grupo de leitura, todos os lares, todos aqueles que estão sintonizados no mesmo objetivo. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. E assim, queridos amigos, encerramos mais esta reunião virtual, agradecendo a todos que leram, que comentaram, que fizeram preces e narrativas e aqueles apenas que ouviram. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Boa noite a todos, fiquemos todos com Deus.